compartilhar a tela. E começar a aula de onde a gente parou. Então, a gente viu para traçar o delta, certo? O que acontece agora se... Tá gravando, gente? Tá, Pro. Tá. Se a concentração no extrato, no primeiro estágio, for maior que a alimentação. Então, se eu tiver as minhas timelines neste sentido, eu não vou poder fazer um delta para cá, porque ele nunca vai. Eu tenho um F aqui, ó. Quando eu traçar, se o meu delta tivesse para cá, para o lado do B, tá vendo o que ia acontecer? Ele ia estar sempre divergindo. Então, o que vai acontecer? O meu delta vai ter que ser para o outro lado. Então, quem determina de que lado é delta é a inclinação das timelines. Ok? Então, o que acontece se eu vario o solvente? Então, quando o M se aproxima, então, se eu tenho um M, cada vez que M está mais próximo do ponto B, o ponto E1 está descendo, tá vendo? Eu tenho um M aqui, depois eu estou baixando M, E1 está cada vez mais próximo de B, certo? Então, a quantidade de solvente que eu tenho no primeiro estágio aumenta. Então, o ponto delta estrela se desloca para a esquerda e se aproxima do EN mais 1. Então, meu ponto delta estrela vai se aproximando para cá. Certo? E o inverso, quando M se distancia de B, o solvente no extrato diminui e delta se afasta. Então, delta vai para a direita. Então, a mesma coisa se o delta for para o outro lado. À medida que o ponto M se aproxima do ponto B, ou seja, à medida que ele desce aqui, o ponto delta cada vez mais vai se afastar do diagrama, enquanto M se distancia de B, o ponto delta se aproxima do diagrama. Então, o que eu tenho quando eu tenho a mínima relação solvente-carga? Porque essa condição vai ter um mínimo. Eu só posso trabalhar até um determinado ponto. Então, quando a linha delta estrela E1F se distancia de B, mais a quantidade de solvente diminui, o ponto delta se afasta cada vez mais do diagrama. Então, o B sobre F mínimo será atingido quando a linha coincidir com o limite do equilíbrio, que é a primeira timeline do desenho. Ou seja, a primeira timeline, eu vou subindo até a timeline. Eu não posso subir para cá, tá vendo? Para essa timeline daqui. Então, na hora que o F se alinha com a timeline, esse vai me dar o delta mínimo. Ok? Então, meu delta mínimo vai ser F passando a primeira timeline até a linha que une Rn com B. Então, eu cruzo aqui, ó, delta mínimo, B e Rn. Se eu tiver múltiplas alimentações, então, balanço de massa do pacote superior, eu tenho Rn mais, então eu tenho Rn mais En mais 1, Rn, En. Ou Rn menos En mais 1, Rn mais 1, que é o do estágio, menos En maiúsculo, que é igual ao delta. Como delta estrela é menos delta, eu tenho que Rn mais delta estrela igual a En mais 1. Até aí, tudo bem. Mas agora eu tenho um pacote inferior. Então, eu tenho Rm é mais 1, E1 é igual a F' Em mais 1. Então, como no caso anterior, eu vou ter um delta linha 1, que é igual menos delta linha. Então, do balanço global, se eu fizer
a primeira alimentação, a segunda alimentação e o extrato, vai dar o rafinado mais o primeiro extrato, ou seja, tudo que entra vai dar tudo que sai da coluna. Como N mais 1 menos Rn é igual a delta estrela, e E1 menos F' é igual a delta linha, eu tenho que F mais delta estrela igual a delta linha. Chamando F total de F mais F linha, eu tenho que F total mais delta estrela igual a 1. Então, número de estágios ideais. Encontramos o ponto de rafinado, já que temos E1, através da timeline. Em seguida, unindo R1, encontramos o E2 e assim sucessivamente, quando encontramos o primeiro ponto de timeline, de modo que a sua timeline ultrapasse a linha, o primeiro ponto em que a timeline ultrapasse a linha F delta linha, a gente vai passar para outra seção. E aí, a partir daí, uso o delta estrela. Então, eu tenho no diagrama, aqui, ó, vai ser um diagrama desse tipo, que eu fiz maior aqui para vocês entenderem. Então, eu fiz F total com B, achei o ponto M. Liguei Rn, então Bm igual a F total sobre B, B sobre F total mais 1, que é a relação solvente-carga total. Depois eu tenho o ponto M. Vou ligar Rn com E1. Achei o ponto M. Achei E1. Então, vou ligar E1 com, passando por F total. Achei delta. Passando B sobre o rafinado. Achei o ponto delta. E agora, passando F', que é a alimentação nessa parte, passando por E1 e delta, ligando delta ao. Então, eu vou passar uma linha de delta, passando por F, continuando, eu vou achar quem é o delta linha. Certo? Então, aqui eu começo a traçar. Primeiro ponto, então, aqui, ó, E1, achei que é R1, vou fazendo meu sistema. Na hora que eu passar esse limite, eu vou passar para a parte de baixo, para outra seção da coluna. Ok? Se eu tiver solventes insolúveis, o que acontece? O contato em concorrente, ou seja, eu tenho F, A quilos de A, C quilos de C. E B é B quilos de B e C quilos de C. Então, eu tenho um X grande linha, quilo de C por quilo de A, Y grande, quilo de C por quilo de B. Então, X' é a fração de soluto no solvente A. Y' é a fração de soluto no solvente B. Continuando, B no estágio 1, então eu tenho A, X' F, B, Y0', A, X1, B, Y1. Resultado, fazendo assim, eu separei quem é X de um lado, quem é Y do outro. Então, menos a X1' menos X' F é igual a B, Y1 menos Y0. Aqui eu só inverti o sinal desse primeiro termo. Logo, eu tenho que X'1 menos X', dividido por Y' menos Y0 é menos B sobre A. Então, eu tenho Y' sobre X'. Então, vou achar primeiro X0 com XF. Achei o primeiro ponto. Aí, eu tenho a relação AB1. Achei quem é o Y1. Daí, ó, eu acho quem é o X1. Vou achando, em função dessas relações, quem é em cada módulo, cada estágio, qual é a relação que eu tenho. Um caso particular é quando a linha de equilíbrio é reta com o coeficiente de distribuição. E eu tenho concentrações de solvente com mesmas vazões e concentrações. Então, eu tenho um D, que é Y' sobre X'.
Então, no estágio 1, eu tenho A, x' f mais b, y0' é igual a x'1 mais b, y'1. Substituindo D, eu vou ter a x' f é igual a x'1 mais b, d, x'1. Resultado, eu tenho que x'1 sobre x' f é igual a que divide a mais bd. Então, no estágio 2, alimentando B, também estou alimentando a mesma quantidade, eu vou ter a mesma coisa. Então, mas o y'1 é igual a 0, y'2 é igual a dx2. Resultado, eu tenho que x2' sobre x2f é igual a A que divide A mais B, 2, para o segundo estágio. No estágio N, eu vou ter x'N dividido por x'f é igual a A que divide A mais BD elevado a N. Resultado, o número de estágios eu posso calcular por log de xn sobre xf, que divide log de A sobre A mais DB. Se for contracorrente, a mesma coisa, solventes insolúveis. Então, no estágio 1, eu tenho A, x'f mais B, y'2 é igual a x'1 mais b, y'1. Então, eu tenho A sobre B é igual a y' menos y'2', que divide x'f menos x'1. No estágio N, eu vou ter, posso escrever a mesma coisa para o estágio N. Resultado, eu tenho que ter A sobre B é igual a y'N menos yn mais 1, que divide xn mais 1 menos xn. Mais o balanço global, eu tenho que A sobre B é igual a y1 menos yn menos 1, que divide x'f menos x'n. Resultado, no meu diagrama, eu tenho xf, xn, achei o primeiro ponto, achei o último ponto. E eu tenho uma reta de operação entre os dois pontos. E posso traçar o diagrama como se fosse uma cave. E eu posso ter também um diagrama que é chamado de Janek, que é em base livre de solvente. Então, eu tenho, num certo estágio, eu tenho F que entra, B que entra, e sai R e E. Então, eu posso fazer fração de soluto no extrato sem solvente, que é a quantidade de C dividido A mais C. Fração de soluto no rafinado em base livre de solvente, que é a quantidade de C dividido pela quantidade de A mais a quantidade de C. A mesma coisa no extrato. Eu tenho B pela quantidade de A mais a quantidade de C, e B, a quantidade de B dividido XB, quantidade de B dividido pela quantidade de A mais a quantidade de C. Então, no diagrama, o que eu vou fazer? É como se eu pegasse e dividisse esse diagrama e representasse YB por YC, XB por XC. Então, eu tenho a linha de extrato e a linha de rafinado. Então, juntando essas duas linhas, eu tenho o que a gente chama de diagrama de Janek, ou seja, em base livre de solvente. E esse diagrama a gente pode fazer uma correspondência com o diagrama binário, certo? Então, cada ponto corresponde. Se eu tiver corrente cruzada, pela regra da alavanca, eu tenho que FMF é igual a BMB. Para B puro, a regra da alavanca não vale, porque se B for zero, eu não tenho como fazer isso. Então, B vai para o infinito, pois A e C tendem a zero, certo? B. Se eu só tenho B, A e C tendem a zero, B vai para o infinito. Resultado, o balanço de massa no estágio 1 vai me dar xm é igual a BYB mais FXF sobre M, e vai me dar retas indo para o infinito. Então, eu tenho F que vai para o infinito, Rn que vai para o infinito, R2 que vai para o infinito. Então, se eu conhecer FXF, BYB, que é igual a zero,
eu acho M, que é dado por F mais B. E aí, eu vou traçar para o próximo ponto. Rn vai para o infinito. E eu vou achar o próximo M. Vai estar nessa timeline. Então, eu tenho E2, tracei, sucessivamente, vou traçando. Em conta corrente, eu posso ter um diagrama deste tipo. Eu faço de B até F, agora não mais para o infinito. E1 com Rn. E aí eu tenho E1, vou traçar para delta estrela. E aí vai até o solvente. Ligo B, Rn, prolongo. Veja que é a mesma lógica que eu tenho no diagrama triangular ou no sistema. E aí eu vou traçando os meus estágios. Se eu tiver solvente puro, sempre vai ser. Se eu tiver alimentação múltipla, eu vou ter delta estrela e delta linha. E assim sucessivamente. E com isso a gente acaba o assunto